A história do carro elétrico começa no início do século XIX, uma época de grande inovação tecnológica. Inventores como Anius Jedlick e Thomas Davenport desenvolveram alguns dos primeiros motores elétricos capazes de impulsionar veículos. Jedlick, em 1828, criou um pequeno carro de modelo movido por seu próprio projeto de motor elétrico. Davenport, em 1834, construiu um veículo elétrico semelhante que operava em uma pequena pista circular. Esses primeiros carros elétricos eram rudimentares e limitados em suas capacidades. Eles demonstraram o potencial da propulsão elétrica em vez de meios práticos de transporte. Apesar de obstáculos significativos como baterias primitivas e ineficientes, esses pioneiros reconheceram as vantagens inerentes da direção elétrica. O fascínio por um transporte limpo e eficiente alimentou a experimentação contínua e o aprimoramento do carro elétrico. Esses esforços iniciais lançaram as bases para futuras inovações. O sonho de veículos elétricos persistiu, inflamando a imaginação de inventores em todo o mundo. A segunda metade do século XIX viu um aumento na popularidade dos carros elétricos, particularmente em áreas urbanas. A invenção da bateria de chumbo ácido em 1859, por Gaston Planté, marcou um ponto de virada. Esta bateria recarregável oferecia capacidade aprimorada de armazenamento de energia e uma solução mais prática para alimentar veículos elétricos. À medida que a tecnologia das baterias melhorava, o mesmo acontecia com o design e as capacidades dos carros elétricos. Surgiram as primeiras empresas de carros elétricos na Europa e nos Estados Unidos, atendendo a moradores urbanos ricos. Os carros elétricos, muitas vezes elegantemente projetados, tornaram-se um símbolo de luxo e avanço tecnológico. William Morrison, um químico americano, construiu e demonstrou o primeiro carro elétrico comercialmente bem-sucedido nos Estados Unidos em 1890. A carroça elétrica de Morrison podia transportar até 12 passageiros e atingir velocidades de até 14 milhas por hora. Este período também viu o surgimento de táxis elétricos em grandes cidades como Londres, Paris e Nova Iorque. A simplicidade dos motores elétricos os tornava mais fáceis de manter e operar. Na virada do século XX, os carros elétricos haviam conquistado seu espaço no crescente mercado automotivo. Assim que os carros elétricos pareciam prontos para dominar as estradas, surgiu o motor de combustão interna movido a gasolina. Os carros a gasolina, apesar de serem mais barulhentos e menos confiáveis inicialmente, tinham uma vantagem crucial: maior autonomia. Inovações como a partida elétrica, inventada por Charles Kettering em 1911, tornaram os carros a gasolina mais fáceis de usar. As técnicas de produção em massa, pioneiras por Henry Ford, reduziram drasticamente o custo dos carros a gasolina. À medida que os carros a gasolina se tornaram mais acessíveis, a infraestrutura necessária para suportá-los se expandiu rapidamente. A ampla disponibilidade de gasolina e a infraestrutura de suporte solidificaram o domínio dos carros a gasolina. A autonomia limitada dos carros elétricos e a falta de infraestrutura de carregamento os tornavam impraticáveis. A descoberta de vastas reservas de petróleo levou a um fornecimento abundante e barato de gasolina. Na década de 1930, a era de ouro dos carros elétricos havia chegado ao fim. Os carros elétricos desapareceram em grande parte da vista do público, relegados a uma nota de rodapé na história automotiva.